Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre reescrever sua própria realidade em 7 dias com esse ritual de oculto, né, no caso, esquecido, que vai poder te ajudar em relação a você manifestar, cocriar, materializar a verdadeira realidade que você deseja dentro da sua vida. Obviamente aqui não é receita de bolo, não existe, por exemplo, algo milagroso que vai acontecer, né? A gente às vezes ouve muito, né, as pessoas querendo atalhos, mas como a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente, não existem atalhos no universo. Tudo, na verdade, acontece por um motivo, e se esse motivo existe, é para você também aprender na falta, na escassez, a aprender o verdadeiro conceito. Por isso que presta muita atenção no que a gente vai falar aqui. Não existem pulos, né? A gente fala às vezes do salto quântico, as pessoas manipulam esse conceito, achando que, na verdade, tudo vai desaparecer. Tudo que era passado desaparece. Não. Não é esse conceito. Salto quântico, quando a gente fala, tem a ver com você entrar numa outra realidade, entrar numa outra dimensão. Mas, se a força subconsciente é tão grande, tão forte de atrair de novo aquilo que você já tinha, você vai retornar de novo. Por isso que não é à toa que 97% das pessoas cometem os mesmos erros de voltar para aquilo que elas conhecem, né? Então, existe um ritual antigo, quase esquecido, que pode te ajudar a reescrever a realidade em apenas 7 dias, né? A gente vai ensinar esse método poderoso para você, mas aí você tem que anotar papel e caneta, né? Basicamente ajuda muito para você compreender onde você estiver, na verdade, às vezes até escuta no escritório ou em casa, que vai valer mais a pena para você prestar atenção e tirar algumas sacadas mentais que vão poder te ajudar. E o que é esse ritual oculto, né? Existe um conjunto de práticas diárias que alinham sua mente, sua emoção e sua vibração, como uma tríade, né? Então a mente, você vai ter a sua emoção e a sua vibração. Tudo, na verdade, é vibratório, tudo é magnético, tudo é matemático. As ondas eletromagnéticas, elas existem. Tanto que se o seu celular está aí na sua frente, ou mesmo a Smart TV, o seu tablet, o seu computador, ele emite ondas eletromagnéticas. Não é algo da minha cabeça nem da sua cabeça. Tanto que a eletricidade, por exemplo, você não consegue ver. Mas você sabe que ela liga, carrega o seu celular, por exemplo, né? Por mais que você não acredite. Então é bem estranho quando as pessoas, na verdade, começam a não acreditar nas ondas eletromagnéticas ou que isso não interfere na sua qualidade de vida. É bem estranho. Então assim, quando a gente pensa no ritual oculto, ele é inspirado em sabedorias herméticas, alquimistas, ao longo dos milênios, né? Então existem princípios universais da manifestação. E o grande princípio, eu vou pôr aqui pra você, né? Trata muito da disciplina. Disciplina é uma palavra latina que basicamente vem da palavra discípulos. E discípulos vem de aquele que aprende, né? E o segredo está nessa repetição consciente e na intenção pura. Então marca aí, repetição consciente. Eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. E fora isso, intenção pura. A minha intenção, eu sei para onde eu quero ir, eu sei onde eu estou indo e é isso que vai dar certo, tá bom? Então o ritual ele acontece em 3 etapas simples, por 7 dias. Tá? Guarda isso. Tem vários, até numerologia aqui. Por que o 3 é tão importante? Todos os rituais ocultistas, herméticos, esotéricos, alquímicos, em relação à lei natural, quando a gente pensa nas antigas civilizações, era baseado na trindade. Tanto que a trindade vai dar origem ao que hoje nós chamamos de religiões, que você conhece, talvez você tenha uma religião. Mas se você prestar atenção, várias religiões se baseiam no trino, né? No cristianismo se baseia no Pai, Filho e Espírito Santo, né? Por exemplo, existe a Trimurti hinduísta, né? Então você vai ter Brahman, Vishnu e Shiva, né? Entre outras religiões, zoroastrismo, judaísmo, xamanismo, você vai ter shintoísmo, você vai ter sikhismo, enfim, várias religiões que vão acontecer, espiritismo, umbanda, candomblé, né? Então você vai ver que isso vai repercutir. E o 7 é o número da perfeição. Então quando a gente tem o número 7 na nossa mão, dentro da nossa energia, com certeza as coisas elas podem dar muito mais certo. Então vamos lá, a gente vai dividir esse ritual em 3 etapas simples que vão acontecer de manhã, à tarde e também à noite, tá? Então de manhã, você vai escrever a sua nova realidade. Então você vai escrever frases no presente, como eu sou, né? Então eu sou você coloca, né? Então no papel, eu sou, o que você é, né? Então o que eu considero ser. Segunda frase, eu tenho, né? Então eu tenho o quê, né? Eu tenho
no presente de novo. Coloca o que eu tenho. Terceira frase. Minha vida é... Você coloca no papel, tá bom? Então 5 minutos por dia não é um ritual que você vai demandar muito tempo, mas é algo consciente. Então você vai prestar atenção naquilo que você está escrevendo. Eu sou, eu tenho, minha vida é. E é como se você já estivesse vivendo isso. Então é algo que está acontecendo. Não é algo que vai acontecer. Se é algo que está acontecendo, com certeza eu tenho consciência que isso é real. Se eu tenho consciência, é muito mais fácil de eu atrair isso para minha vida. Bacana? Então esse é a primeira parte, o ritual. Primeira parte dessas 3 etapas. Segunda parte é a tarde. Então a gente vai ancorar a emoção, tá? A gente vai ancorar. Então, à tarde, aí você vai ver algum horário, tá bom? Algum horário da sua tarde. Primeira parte, feche os seus olhos. Respire fundo. Então, inspira, né? Pode segurar às vezes. E solta. Eu sempre falo assim, eu pratico meditação faz anos já. Acho que eu comecei a meditar sério mesmo em 2010. E eu já testei vários tipos. Desde ir pra Tailândia testar com monges budistas. Desde o hinduísmo, na verdade, eu atraí bastante o pranayama. Inspiração pranayama, que faz com que você... eu tinha problema quando eu era criança com diafragma. Não sei se você já teve, mas como criança eu tive vários problemas de respirar, né? Então, nesse caso, eu aprendi a controlar, né? Como se fosse uma criança. Por que a criança, ela respira, né, completa? Você vê a barriguinha dela, né? Quando ela tá dormindo, ela sobe e desce. Porque é uma respiração completa. E quando vai passando, assim, a gente vai ficando mais velho, mais experiente ou mais maduro, que a gente fala isso, mas na verdade a gente deixa de ser criança, a gente esquece isso, a gente tem dificuldade para respirar. Por isso que a gente não pratica esportes, às vezes vira sedentário, né? Tem problemas, né? Respiratórios, circulatórios, sanguíneos, nervosos. Por isso que tem um monte de doença também, porque você não se cuida, certo? Então, assim, respirar fundo. A pranayama me ajudou muito, então pode ser que funcione para você, talvez não, mas procura respirar fundo, tá? Então, pratique isso. E fora isso, né? Então, fechar os olhos, respirar, sinta o que se escreveu na semana de manhã, né? Desculpa, naquele dia de manhã. Então, sinta o que você escreveu pela manhã. Você falou de manhã, eu sou, eu tenho, minha vida é. Tá? Então, fecha os olhos, respira fundo e sinta isso, né, se materializando. Além disso, à tarde, nessa ancoragem da emoção, ative a gratidão, ative a alegria, ative a certeza. Certeza é como um 10 que você tirava lá na prova, nota A com a professora, o professor na escola. Certeza que eu ganhei, certeza que eu acertei, certeza que eu consegui o que eu quero. Entendeu? A certeza, você percebe que a palavra dúvida, questionamento, não existe. A certeza é, certo? Certo? A certeza é algo que é definitivo. Então é como se já fosse real. Se é algo real, ninguém pode alterar. Quem que é a única pessoa no universo, na existência, que pode alterar essa certeza? Você. E quem que é a pessoa que mais duvida de você? Você. Entendeu? Fez sentido? Aí à noite, pra gente fechar esse ritual de 3 etapas, é a quebra de crenças limitantes. Então à noite você vai ver algum ritual, algum lugar na sua casa, né, onde você mora, e você vai escrever o que você quer soltar. Então, o que você quer soltar? Quais são os seus medos? Quais são suas dúvidas? E quais são os seus bloqueios? Então, novamente, eu vou repetir. Você vai soltar quais são os seus medos, quais são suas dúvidas e quais são os seus bloqueios. Então, você vai ler em voz alta e dizer: eu escolho liberar isso agora. Tá? Você vai ler em voz alta tudo isso e dizer: eu escolho liberar isso agora. Tá? E por que isso vai funcionar? Porque, primeiro, você vai ativar o seu subconsciente, que é o mais importante de tudo que a gente está falando aqui. Você vai reprogramar os seus padrões, porque você está usando até a programação neurolinguística, né? Você vai falar, você vai ouvir, você vai sentir, você vai ver também o que você está fazendo. Então você vai reprogramar os seus padrões de comportamento. Além disso, você vai mudar a sua frequência vibracional. Quer você queira ou não, as coisas elas vão alterar de uma maneira gigantesca que
biologicamente, fisicamente, você vai entender isso. Até mesmo a forma que o seu ombro, a forma que seu corpo tá. Às vezes você tá meio desleixada, sabe? Não tá prestando atenção, mas você presta atenção agora na sua postura. Você começa a prestar atenção na forma que você fala, a forma que você gesticula, a forma que a sua careta, o seu rosto, a sua expressão não verbal vai fazer isso. Você para, né, de viver no piloto automático fazendo tudo isso que a gente tá falando e começa a criar de forma consciente. Então, se você fizer isso em 7 dias de prática, você não será mais a mesma pessoa, né? E sua realidade começará a refletir isso. Logicamente que eu te falei, eu volto naquilo que eu falei. Isso aqui não é uma receita de bolo, não é fórmula milagrosa, depende muito de pessoa para pessoa. Fora isso, Diego, se eu não fizer isso 7 dias seguidos, não rola. Você tem que começar tudo de novo. São 7 dias seguidos, entendeu? É um ritual. Um ritual, ele tem uma série de significações. Ele tem um motivo para ser um ritual, ser chamado de ritual. E com certeza, pessoas que fizerem isso, você vai ver depois de 7 dias, você pode até comentar aqui no vídeo, no podcast, quais foram as suas manifestações, aquilo que você conseguiu co-criar. Às vezes até dinheiro vai aparecer na sua conta bancária, ou mesmo alguma coisa que você queria, né, em relação à família, sei lá, trabalho, que vão mudar a sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.